Jesus Cristo. Glória a Deus. Pastor Marcelo de volta ao microfone. Aleluia, para nos trazer a leitura oficial dessa oportunidade. Glória a Deus. Queridos, estamos de volta para compartilhar convosco uma palavra da parte de Deus ao vosso coração. E eu gostaria de, nesse momento, ler um versículo da palavra do Senhor que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo de número 53, e o versículo de número 7, que nos diz o seguinte: ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Louvado seja Deus. Eu quero com essa palavra, com esse versículo, poder falar com você nessa noite, lembrando que ontem nós comemoramos a Páscoa. E eu quero te dizer que o símbolo da Páscoa, ela não é um coelho, nem tampouco o ovo de Páscoa. O símbolo da Páscoa, ele tem um significado muito mais profundo do que você possa imaginar. O seu significado está ligado, direcionado com a pessoa de Cristo Jesus. E eu quero te explicar o porquê. É importante primeiro você saber a origem da Páscoa. Ela, na verdade, teve a sua origem ali no Egito, há mais de 6.000 anos atrás, quando o povo de Israel estava cativo ali no Egito, num período de 430 anos. Foi esse período que o povo de Israel ficaram cativos, ficaram como escravos ali no Egito. Mas Deus levantou um homem chamado Moisés e deu a ele uma ordem para que ele se apresentasse a Faraó, rei do Egito naquela época, e dissesse que Faraó deveria liberar o povo hebreu, o povo de Israel que estava como escravo ali no Egito. Mas a palavra de Deus, no livro de Êxodo, diz que Faraó não aceitou o pedido que fez Moisés naquela ocasião. Na verdade, ele endureceu o seu coração, não permitindo a liberação do povo de Israel. E por causa disso, Deus ordenou que Moisés se apresentasse novamente para Faraó, dizendo que se ele não liberasse o povo do Egito, na verdade Deus iria permitir pragas sobre aquele povo. E isso aconteceu, porque Faraó, mais uma vez, fechou o seu coração, não liberando, não permitindo que o povo de Israel saísse da escravidão do Egito. E começaram as pragas. A palavra de Deus em Êxodo diz que naquela ocasião aconteceram 10 pragas. Primeiro, as águas dos rios se transformaram em sangue. Depois vieram as pragas do piolho, as pragas das rãs, as pragas de pedras que caíram sobre os moradores do Egito e atacando aquele povo, fazendo aquele povo sofrer, fazendo a sua colheita se perder por conta dessas manifestações da parte de Deus, para que Deus mostrasse a Faraó que Faraó se sentia como um Deus. Faraó achava que ele era soberano, era ele que mandava, era ele que determinava, era ele que tomava iniciativas contra o povo de Israel. Mas Deus estava mostrando para Faraó que, na verdade, quem tem todo o poder sobre toda a raça humana,
sobre todas as coisas, sobre toda a criação, é o Senhor dos exércitos. Então as pragas foram acontecendo. À medida que Faraó endurecia o seu coração, Deus ordenava que Moisés retornasse novamente e se apresentasse a Faraó e mais uma vez dissesse: você precisa liberar o povo de Israel da escravidão do Egito. E mesmo assim, as pragas acontecendo, Faraó endurecia o seu coração. E chegaram-se a nova praga. E Faraó continuava com o seu coração endurecido. E Deus ordenou a Moisés: olha, prepare o povo, diga para o povo de Israel que está chegando o momento da libertação desse povo. E Deus ordenou que Moisés orientasse o povo de Israel para separar um cordeiro pascual, um cordeiro de um ano, um cordeiro que não tivesse mancha, um que não tivesse defeito, e esse cordeiro deveria ser morto para servir de refeição para cada família. Cada família precisava matar um cordeiro. E não somente isso, Deus ordenou também, orientando, para que cada família também preparasse pães asmos, ou seja, pão sem fermento para uma refeição. Seria a última refeição como escravos no Egito. E além do cordeiro, além dos pães asmos, Deus ordenou também que eles separassem ervas amargas para essa refeição. E ordenou que Moisés mais uma vez se apresentasse a Faraó e dissesse: olha, se você não liberar o povo de Israel da escravidão, eu vou enviar a 10ª praga. E a 10ª praga será a morte de todos os primogênitos. Ou seja, todos os primeiros filhos de cada família do Egito seriam assolados, seriam mortos, seria a 10ª praga. E por outro lado, Deus ordenou que o povo de Israel, ao matar esse cordeiro para a última refeição, pegasse o sangue desse cordeiro e marcasse a porta de sua casa, marcasse os umbrais, marcasse com sangue, porque a noite seguinte o anjo da morte passaria e aonde tivesse a marca de sangue, o anjo não entraria para matar os primogênitos. Então assim aconteceu. Cada família do povo de Israel, eles mataram o cordeiro, pegaram o sangue, marcaram a porta, e naquela madrugada, quando o anjo da morte passou, quando ele passava de frente à casa do povo de Israel, aonde havia marca de sangue, eles passavam adiante. Mas quando chegava na casa de um povo egípcio, onde não havia marca de sangue, o anjo da morte chegava e matava o primogênito, o filho mais velho daquela casa. Então isso marcou aquele momento em que Deus estava preparando a libertação com mão forte do povo de Israel da condição de escravos no Egito. No dia seguinte, Faraó estava com o coração amortecido, entristecido, angustiado, porque ele também teve o seu filho mais velho morto, porque o anjo da morte passou e na casa de Faraó não havia marca de sangue. E eu quero te dizer que essa marca de sangue, ela tem um significado muito especial, porque essa marca de sangue, ela aponta para a pessoa de Cristo. Porque Cristo, posteriormente, depois de 4.000 anos após, o Senhor veio a este mundo. E Ele veio com o propósito de se entregar na cruz do Calvário, para que através da sua morte,
através do seu sangue vertido na cruz do Calvário, nós tivéssemos o nosso pecado coberto, nós tivéssemos o direito de salvação, nós tivéssemos, a partir da morte de Cristo, reconquistássemos a comunhão com Deus perdida lá no Éden por causa da desobediência. O homem precisava de uma intervenção de Deus, e Deus assim agiu, Deus assim operou. Mas lá no Egito, quando aconteceu essa mortandade, e Faraó ficou com seu coração entristecido por ter visto o seu povo sofrendo com a morte dos primogênitos, e ele mesmo tendo o seu filho mais velho tendo sido morto, então ele liberou o povo. Disse para Moisés: pode levar o povo está livre, eu libero o povo, pode levar. E aí houve, naquele momento, uma grande saída do povo de Israel, agora libertos. Não estavam mais na condição de escravos, porque Deus entrou com um forte sobre aquele povo, lhes dando a liberdade, tirando eles daquela condição. E a partir daí, aquela refeição que Deus antes havia ordenado que eles preparassem com aquele cordeiro, com as ervas amargas, com os pães ácidos, eles participaram dessa última refeição. E eu quero te dizer que essa refeição, esses elementos, eles têm um significado muito importante, porque o cordeiro que foi morto, ele apontava para Cristo, que seria morto por toda a raça humana. As ervas amargas, ela tem um significado muito importante, porque lembrava ao povo de Israel o tempo de amargura que eles passaram como escravos do Egito durante um período de 430 anos. E os pães ácidos, os pães sem fermento, representavam também que a saída do povo de Israel tinha que ser uma saída rápida. Não havia condições de se esperar, de preparar a massa do pão para que ele fosse levedado, para que depois ele fosse assado e a partir daí eles pudessem se alimentar desse pão. Ou seja, esse pão ele tinha que ser preparado às pressas, antes de passar pelo processo de estar levedado, para que eles pudessem comê-lo apressadamente, porque o tempo da libertação estava chegando. E eles saíram em busca de uma terra que Deus disse que iria levá-los para uma terra prometida, para uma terra onde mana leite e mel, para uma terra onde eles estariam agora totalmente livres, seria uma nação soberana, seria um povo agora abençoado por Deus. E eles entraram pelo deserto em direção a esta terra. Então, esta refeição constituída desse cordeiro, das ervas amargas e também dos pães ácidos, passaram a ser chamados de Páscoa, porque a palavra Páscoa no hebraico, pechá, significa passagem, em português é passagem, o povo saindo do Egito em passagem em direção à terra prometida. E é isso que Deus faz. Deus cuida daqueles que amam, Deus cuida daqueles que estão debaixo da sua proteção. É por isso que todas as vezes em que nós nos reunimos aqui, às segundas-feiras, para falar do amor de Cristo para você, o nosso propósito é apresentar a você um Deus que ama, um Deus que cuida, um Deus que protege, um Deus que liberta, um Deus que transforma, um Deus que muda, e Ele está de braços abertos para receber você. Ele providenciou o meio para que o homem resgatasse a sua comunhão para com Deus, perdida lá no Éden. O homem não tinha direito algum de se comunicar
comunhão com Deus, porque estavam afastados de Deus. Mas o Senhor enviou o seu Filho, Jesus, e Ele morreu na cruz do Calvário. É por isso que ontem nós tivemos a oportunidade de mais uma vez comemorarmos a Páscoa. A Páscoa para o povo de Israel, ela tem o significado de uma lembrança da sua libertação da escravidão do Egito. E nós, os cristãos, nós temos a lembrança, a alegria de celebrar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, onde o seu sangue foi derramado, e através do derramamento do seu sangue, nós tivéssemos o direito de salvação, porque o sangue, ele purifica-nos de todo pecado. Não importa o que você tenha praticado, não importa o que você tenha feito, talvez você possa pensar, eu não sou digno, eu não tenho condições, mas querido, não importa, o sangue de Cristo, ele te purifica, ele te liberta, ele te sara, ele transforma você em uma pessoa amada e querida por Deus, porque o Senhor, ele te ama, e foi por isso que ele morreu na cruz do Calvário. Então, todas as Páscoas que acontecer, você não vai ligar mais o seu pensamento achando que o símbolo dela está ligado com o coelho ou está ligado com outra Páscoa. Não, de forma alguma. Você vai lembrar que a Páscoa que nós comemoramos é a nossa libertação da escravidão do pecado. Antes nós vivíamos no Egito, no mundo de escravidão, de tristeza, de domínio do pecado, aonde não tínhamos liberdade, tínhamos até vontade de se ver livre do pecado, das drogas, dos vícios, mas o Senhor, através do seu sangue, nos libertou e nos fez uma nova criatura em Cristo Jesus. E é o que Ele pode fazer com você, é somente você abrir o seu coração, recebê-lo como seu único e suficiente Salvador, porque Ele está aqui nesta noite. Você pode não consegui-lo enxergá-lo, mas Ele está aqui de braços abertos. É por isso que nós estamos aqui proclamando, transmitindo a palavra do Senhor e dizendo para você: a salvação para a tua alma, a libertação para a tua alma. A sua vida tem jeito sim. Essa vida em que você está vivendo na condição de escravidão, de escravo das drogas, dos vícios, o Senhor liberta, o Senhor transforma, o Senhor faz de você uma nova criatura em Cristo Jesus. Portanto, aproveite nesta noite esta oportunidade. Você pode chegar até aqui entre nós e receber a oração e dizer: eu quero Cristo, eu quero Jesus na minha vida, eu quero ser liberto, eu quero ser uma nova criatura, e o Senhor, através do seu Santo Espírito, fará na sua vida uma obra maravilhosa, como fez na minha, como fez na vida daqueles que estão aqui nesta noite, adorando, celebrando, transmitindo e falando ao teu coração nesta noite, que Jesus te ama e Ele é a nossa verdadeira Páscoa. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.